Dr. Richter. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Enfim, a nossa live com o tão esperado, né? Dr. John J. Collins, tá? Mr. Collins. Lembrando, pessoal, essa é uma live que eu queria muito que todos compartilhassem em todos os grupos, enfim, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, Instagram, YouTube, enfim, quem quiser fazer uso da retransmissão não vai poder, tá bom? Porque a transmissão é exclusiva aqui do nosso canal. Antes de mais nada, deixa eu já receber aqui o nosso convidado ilustre, Dr. Collins. Olá, doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Richter, fique à vontade. Okay. Hello, Mr. Collins. Good afternoon. Welcome to the channel here. Feel welcome. Well, hello. Olá. É bom estar aqui. Fala para ele que ele é um convidado muito especial e muito aguardado, tá? E o cenário é dele, a casa é dele, ele fica à vontade, tá bom? Okay, Mr. Collins, the show is all yours. Everybody was waiting for you, and you are a very special guest here. So feel comfortable, and let's go. Let's do it. Ok. Tudo bem. Okay. Então, bom, fala para ele que eu só vou definir agora o que nós vamos apresentar e vou deixar ele à vontade. Lógico que a gente vai trabalhar pausadamente, peça a ele para poder ter essa compreensão. Nós iremos trabalhar pausadamente, tá? Okay. He said that he's going to give some definitions of what we're going to talk about, and he asked to have a stopping conversation to be more easy, to be easier to talk about. Okay. Okay. Yeah. Ok. Tudo bem. Beleza. Deixa eu só pegar aqui o que nós definimos, mas a priori é o seguinte. Bom, pessoal, nós sabemos que os temas envolvendo, ou melhor, toda a polêmica envolvendo o apocalipsismo ou o gênero apocalíptico é um tema em que fala de esperança. Tá? E partindo dessa premissa, nós definimos o seguinte, nós vamos falar sobre o gênero apocalíptico, tá? A priori, e eu vou pedir ao Dr. Collins para definir o que é o gênero apocalíptico, tá bom? Então, aproveitem, o convidado vai falar e o Richter, ele vai fazer a nossa tradução simultânea, pausadamente. Então, peço que todos fiquem atentos ao que for falado, porque façam também suas anotações, porque o Dr. Collins, pessoal, ele é especialista nessa área, tá? Então, a priori, doutor, defina para a gente o que é o gênero apocalíptico. Mr. Collins, may you define what is the apocalyptic genre? Sure. Now, the genre takes its name from the Greek word for revelation. Gênero. Yes. Sorry. Gênero tem a sua definição pela palavra grega revelação. So that is, of course, the name of the last book in the Bible. So in one sense, apocalyptic literature is literature that is like the last book in the Bible. Então, isso é semelhante com o livro de Apocalipse que está na Bíblia, como disse antes na definição do gênero em grego, como está lá no... Sorry, what's the last thing you said, Mr. Collins? So that it is literature that is like the book of Revelation. E é uma literatura semelhante com o livro de Revelações ou Apocalipse, né, que é o último livro lá da Bíblia. Certo. So it's a bit more complicated than that. É um pouco mais complicado que isso. It's a kind of literature that appears in Judaism from about 200 BC. É um tipo de literatura que aparece no judaísmo em torno de 2000 anos antes de Cristo. And continues really down through the Middle Ages. E continuou lá por aquelas idades médias. It all comes from some kind of special revelation with a strongly supernatural emphasis.
Tudo vem de uma revelação especial com uma certa ênfase supernatural. Now, there are really two kinds of apocalypse. Há dois tipos de Apocalipse. Yeah. So you have one kind that focuses on history. Você tem um que se foca na história. That's what you have in the book of Daniel and Okay, again in the book of Revelation. É o que vocês podem observar no livro de Daniel, como no livro de Revelações, o Apocalipse. Those revelations typically take the form of visions that are highly symbolic. Esse tipo de revelações tipicamente tem o estilo de visões, né? E algum tipo de simbolismo também. Yeah. And that have to be explained to the visionary by an angel. Que tem que ser explicada por um visionário que seria um anjo. And then the other kind of apocalypse is one where the visionary goes up into heaven. E outro tipo de Sometimes goes off through the heavens. E outro tipo de apocalipse é a qual quem tem a visão, ou a pessoa que é hóspede dessa tal visão, tem que ter algum tipo de transcendência e ir para os céus, né? E ter essa visão apocalíptica. Então são esses dois tipos. But in both kinds, you will eventually have a big judgment that either brings history to an end or brings the world to an end. Mas nos dois estilos, você vai sempre ver algum tipo de julgamento que vai levar a história toda para o fim ou para todo julgamento do final do mundo, né? Só um ponto, Richter, por gentileza. One other point, if I may, just to finish the description, they always have a judgment of the dead. Sim, só mais um ponto para terminar aqui tudo. Também tem o julgamento dos mortos. Sim, Marcos, por favor. That was new. That's something you did not have earlier in the Old Testament. Isso é algo que não se tinha antes no Velho Testamento. É algo novo. Certo. Então, no caso, o ponto aqui que eu queria perguntar ele antes de avançarmos. Uma vez que essa literatura, no caso, a literatura apocalíptica, foi o que ele falou, né? Que é uma novidade, não é isso? Seria algo novo, certo? Traria algo novo. Pergunte a ele se essa questão apocalíptica ela já existia no judaísmo antigo ou nós conseguimos encontrar evidências apenas a partir de alguns anos antes da Era Comum, tipo 200, etc., ou em outra cultura, como o zoroastrismo. Não sei se ficou bem sintetizado para você. Melhor, se já conseguimos encontrar esse gênero apocalíptico, né, essa ideia apocalíptica, ali a partir no judaísmo antigo ou a partir do judaísmo do Segundo Templo? Melhor. Marcus asked if we find this kind of apocalyptic literature in the oldest Judaism or in the new era for about 200 years after Christ. Sorry, I didn't get the question there. What? Okay. He asked if we find this kind of literature, this apocalyptic literature, in the oldest Judaism, or if we find it before in new eras, for example, like 200 years before and after Christ. Well, it first appears about 200 years before Christ. So the book of Daniel is the latest book in the Hebrew Bible. And that has apocalyptic visions in it. Primeiramente, you don't really get any apocalypses before that in the Hebrew Bible. Sim, segundo o Mr. Collins, você vê esse tipo de coisas, esse tipo de literatura em torno desses 200 anos aí depois de Cristo, né? E esse tipo de literatura está associada mesmo ao livro de Daniel em si. So, Mr. Collins, just to understand something, you say that we may find this kind of literature. It was found like physically by archaeologists, right? 200 years before. That's the point. Well, look, we have always known the book of Revelation. Yes. And we have always known the book of Daniel. Okay. Now, in about 1800 or a little beforehand,
a Scottish traveler went to Ethiopia and brought back copies of the Book of Enoch. Now, the Book of Enoch is regarded as prophecy in the Ethiopian church, but it wasn't known in Europe or in the Americas. Now, 800 years before it was found, 800 years before Jesus' death, right? No. No? This was found 200 years ago. 200 years. 200 years ago. No, okay. now, just in Okay. the early 1800s. This was Okay. Yes. And then after that, people found several other apocalypses in languages like Syriac, Armenian, Old Church Slavonic, hidden away in monasteries and forgotten about. Ok. Vou tentar me lembrar de tudo aqui. O que o Mr. Collins disse é que esse tipo de literatura, né, foram encontrados mesmo 200 anos atrás, tipo de 2023 aqui para trás, 200 anos atrás, né? E foram encontrados esses livros apocalípticos de Daniel e tudo mais, né? E na Etiópia também, segundo o que o Mr. Collins disse, isso, em Qumran. Segundo o que o Mr. Collins disse também, na Etiópia, essa é uma informação adicional, né? Tinha também o livro de Enoque como um livro apocalíptico. Certo. Então vamos lá. Em Qumran, nós encontramos o gênero apocalíptico. Partindo dessa análise, existia alguma expectativa, veja bem, é um gênero apocalíptico também, tá? Tanto o pseudo-Ezequiel quanto o Apocalipse, acho que em 4Q, 521, se não me falha a memória. E nesses textos aí, havia uma expectativa de ressurreição também ligada ao gênero apocalíptico? Conseguiu sintetizar? Sim, tu disseste que foram encontrados em Qumran textos apocalípticos de pseudo-Ezequiel também, né? Isso. E se esses textos também fazem ligações, tá, com ressurreição, e se isso também era uma espécie de esperança apocalíptica, ou estava ligado a algum evento apocalíptico? Ok. Marcus said that they were found in Qumran pseudo Ezekiel texts. Were they apocalyptic too? Were they talking about resurrection or something similar? Are they linked to some kind of resurrection that we may find in, for example, New Testament? Well, like that. Yes, but I think you need to distinguish between the literary form of an apocalypse and apocalyptic ideas. Or I would say the apocalyptic view of the world, or worldview. Now, the people at Qumran do not seem to have written apocalypses. They don't give accounts of how they received the revelation, but they give accounts of what they expect to happen, which are very similar to what you get in the apocalypses. Ok. Sim, você encontra certas similaridades, mas existe uma disparidade aí também, né, no estilo de como foram escritos alguns contos apocalípticos com pseudo-Ezequiel. Mr. Collins, may you repeat what you said at the end, please, just to remember? Well, but the pseudo-Ezekiel, yes, reads like somebody was rewriting the book of Ezekiel. Alguém estava reescrevendo o livro de Ezequiel. Yeah. It isn't an account of a revelation. He doesn't say how he got the revelation. Sim, não foi uma revelação legítima, assim, né? Não conta como uma revelação legítima. But what he does seem to predict a resurrection. Mas prevê sim uma ressurreição. Yeah. Esse é o ponto, prevê uma ressurreição. Tá, então em Qumran nós encontramos ali textos que falam, mesmo que, melhor, em Qumran encontramos algo sobre a ressurreição. Perguntei nesse ponto primeiro que eu quero definir. Encontramos algum texto que fala de ressurreição. Ponto. Partindo dessa análise, a ressurreição também estava ligada ao gênero apocalíptico? Okay. Também em Qumran? He said, in Qumran,
we may find something that talks about resurrection. And was this linked with the apocalyptic genre too? This resurrection theme, was it linked to the apocalyptic genre too? Well, it's linked to it. But Sim, há uma ligação. as I say, I would distinguish between form and content. Mas eu poderia distinguir entre forma e conteúdo. And That's what it something is, like right? Pseudo-Ezekiel has apocalyptic content. E os livros de Ezequiel têm conteúdo apocalíptico. Sim, Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ezekiel 37. It's rewriting Ezekiel. I think in Ezekiel 37 in the Bible, resurrection is a metaphor for the resurrection of the people. Ezequiel 37, ressurreição é uma metáfora para a restauração das pessoas. Yeah. In pseudo-Ezekiel, it's taken literally. No pseudo Ezequiel está sendo literal. Certo. Então, existia uma comunidade em Qumran que acreditava na ressurreição. Were they people that in Qumran that really believed in resurrection? Well, the typical thing in the Dead Sea Scrolls is that they believe in reward or punishment after death. Uma coisa típica. They do not usually talk about resurrection. Pseudo-Ezekiel is exceptional in that regard. Pseudo Ezequiel é uma exceção, mas a galera de Qumran acreditava em julgamentos e recompensas. Só no pseudo é que você vê essa questão da ressurreição. Sorry for a minute, I'll just change the battery of the camera here, it's dying. I will just change it faster. Ok, rapidinho. Vou trocar a bateria da câmera, tá acabando. Rapidinho, já voltei. Ok, please. He will be resurrected. O que ele falou, Richter? Eu vou ser ressuscitado. Já voltei. Pessoal, só um pouquinho, tá? O Dr. Collins está... o Richter está trocando a bateria da câmera. Enquanto isso, é o seguinte, pessoal, vamos lá. Vocês perceberam que estamos aqui com uma das maiores autoridades nesse assunto, o Dr. Collins, e que ele está falando que existia um texto em Qumran, principalmente pseudo Ezequiel, que falava na ressurreição, tá? Na ressurreição como uma espécie de recompensa. E foi justamente isso que eu estava trazendo ontem na live, que eu falei sobre um dos manuscritos de Ezequiel. Isso tudo é por quê? Porque isso está ligado ao gênero apocalíptico, tá, gente? Richter, um outro ponto, para a gente sintetizar essa parte sobre o gênero apocalíptico, pergunta para ele o seguinte, o Novo Testamento, os escritores do Apocalipse, do gênero apocalíptico, de João, tá? Já no Novo Testamento, eles se debruçaram, ou eles beberam de qual fonte? Quais foram as fontes que eles se debruçaram e escreveram as suas narrativas ali no Apocalipse de João? Mr. Collins, did the authors of Apocalyptic or Revelations from John, were they inspired by some texts? Yes. Sim. Very obviously by the book of Daniel. One of the things that you get in the book of Daniel is a vision of beasts coming up out of the sea. Yes. Yes, go ahead. Sorry. We need these stopping times so I can Yeah. process everything to translate. Yeah. Okay, sorry. O Mr. Collins disse que eles tiveram inspiração no livro tanto esse tipo de visões. Tá travando? Peraí, tá travando, peraí. Vai, pode repetir. Sim, alô, 1, 2, teste. Já voltou, aqui já voltou já normalizou. Voltou? Ok. Ele disse que no livro
no livro de João, né, o Apocalipse de João, os autores, que seria o Apocalipse lá de a gente vê na Bíblia, né? Os autores se inspiraram no livro de Daniel, cujo lá no livro de Daniel, como muito bem sabemos, existe essa questão de visões de bestas saindo dos mares. You may continue, Mr. Collins. Sorry. Yeah. So then in Revelation, you also have beasts on the sea, from the sea, and beasts from the land, and you have a dragon falling from heaven. Now, this is the apocalyptic language that I talk about in my book, and a lot of it goes back to old myths. Ok. Em Revelações ou Apocalipse, você também vê o mesmo cenário. Bestas saindo de mares, dragões, uma questão de mitos, e é sobre isso que o Mr. Collins fala no seu livro, que é esse Imaginação Apocalíptica, isso. Certo. E é lógico que essa pergunta teria que vir à tona. Podemos, então, atribuir o gênero apocalipse ali, o gênero apocalíptico de João, a uma ressignificação desses mitos? The Revelation books of John's. Yeah. So, is it a kind of remake of the other apocalyptic genres? May we conclude this? You know, like all works in a genre take over some things and bring some new things to it. If you read a novel nowadays, that novel, you know, will be indebted to older novels. It will be similar to older novels, but every individual work has its own peculiarity. Ok. So, yes. Ele disse que é algo que o livro do Apocalipse é algo que obviamente bebe inspiração de outros gêneros apocalípticos, como foi citado também o Daniel no caso, né? Mas apesar de ter essa questão de ele pegar emprestado elementos que são de um outro gênero, de um outro texto, né, que é apocalíptico, também tem as suas próprias e tem a sua própria identidade. Ou seja, apesar de é aquele clássico, né, copia, mas não faz igual, né? Isso. Copia, mas não tudo, alguma coisa assim, né? E eles trazem o livro de Apocalipse de João também traz alguns elementos próprios, mas tem características assim que mostram que bebeu de outras fontes, né? Isso é algo típico também que a gente vê em outros tipos de literaturas por aí, né? Que não são somente bíblicas e por aí vai. Foi isso que o Mr. Collins falou. Agora, uma das perguntas que eu queria fazer para ele, acho que todo mundo queria entender aqui é 666, ok? well, this was probably the number symbolizing Emperor Nero, Kaiser Nero. That, of course, new. No other apocalypse had that before John. Okay, Mr. John, but yeah, Mr. Collins, you got it. You got it right. Ele disse que o número 666 ou 666 representa o czar. Nero, acho que é o. O nome está me escapando. Nero. Nero, né? Yeah. É o Nero, se não me engano. É isso? Nero, exato. E você não vê esse número simbolizado em algum outro livro que retrata, que tem o mesmo gênero também apocalíptico, né? É algo exclusivo e novo do livro do Apocalipse de João. Certo. E seria uma linguagem... Rápido, Marcos. Yeah. Yes, Mr. Collins. In addition to that, in every apocalypse, what they're really trying to do is explain the time in which they are living. Sim, algo adicional. E no livro de Apocalipse, o que eles fazem, o que eles tentam fazer é uma descrição do tempo em que eles estão vivendo. So, Mr. Collins, it's not about the future, right? A far future. The future is important because it bears on the present. But they don't talk about a very, very far future, right? Usually not, no. Okay. Usually the assumption is, the book of Revelation says that what's revealed to John are things that must happen soon. Ok.
O Mr. Collins disse... In many of those texts, people are suffering. And, they want to know when they'll get relief. Okay. And it doesn't help them to say, you will get relief in 2,000 years' time. That's a very long time. I mean, I would be mad if I was in that situation, Yeah. Yes. No. This is the crazy thing about the way some people, some religious conservatives now use the book of Revelation as if it were written about our time. But what good would that have been to the people for whom it was actually written in their own time? O que é que acontece? O que o Mr. Conley falou é o seguinte: esses livros apocalípticos, né? Inclusive também esse Apocalipse de João, não está falando sobre eventos futuros de tempos distantes. Estava falando mais para o futuro, mas que era próximo deles, né? Porque havia essa questão do imediatismo. As pessoas daquela época que estavam sofrendo por determinadas questões, e o Apocalipse trazia um tipo de esperança para aquele tempo aí, um tempo curto, algo voltado para aquele contexto. Isso. E esse é justamente o ponto. Esse é justamente o ponto. Então, por exemplo, podemos pegar também Mateus 24, 34 e está trazendo um tipo de gênero apocalíptico no texto? Pergunta a ele. Marcos say that's the point. Talking about Matthew 24, 34. Is it talking about the same thing, about a future event, but that is closer to their time back there? Sure, absolutely. Claro, absolutamente. I think all the New Testament assumed that the end would come soon. Sim, all the New Testament, right? Okay. Yes. O Mr. Collins disse que todo o Novo Testamento, quando envolve essa questão de profetizar alguma coisa que era para acontecer no futuro, falava sempre do tempo deles, próximo a eles, lá, um tempo contemporâneo a eles, seria o caso, não tempos distantes. Certo. Então, para fechar essa questão, para a gente fechar essa questão do gênero apocalíptico, a gente ainda tem outras coisas para abordar. Pessoal, rapidinho, pede ele para esperar só um pouquinho, que eu só vou sintetizar para a galera aqui. Okay. Pessoal, então vocês percebem que toda linguagem profética, ela tem um tempo a ser cumprida. Diferentemente do que a gente observa com o que acontece com alguns intérpretes da Bíblia, eles vão jogar essa mensagem para o futuro. Então, observe, nós estamos lidando com uma pessoa que é especificamente especialista na área. Então, antes de prosseguir, Richter, pergunta a ele o seguinte, ele estudou os manuscritos de Qumran, correto? Só sim ou não? Yes, Marcos asked if you study the Quran scrolls. Eu sei que sim, eu só quero que ele confirme isso. He knows that, yes, you studied, but he just wants to listen from you. Ok. Então vejam bem, pessoal, ele estudou os manuscritos de Qumran, ok? E é referência mundial. Então observe que o gênero apocalíptico ele não existe somente no texto do Novo Testamento. E apesar de termos pouquíssimas referências em se tratando de Qumran sobre a questão da ressurreição, a ressurreição também era um fator de esperança, aqueles que ressuscitariam, tá, como recompensa. Você entende agora, Richter, por que não podemos trazer o gênero apocalíptico para os dias atuais? Ele acabou de confirmar. Um outro detalhe agora, para fechar. Gênia, em Mateus 24, 34, seria aquela geração, correto? Só pergunte a ele isso e a gente vai mudar de pauta. To finish this topic and start a new one, Mr. Collins, Marcos asked if in Matthew 24, 34, in Greek, Genia, I believe that's the word in Greek, right? Genia means from that generation, right? Wait a minute. Só um minuto. Ok, calma aí. 34, 34. Eu vou pegar aqui o grego bíblico. Vou pegar aqui o grego bíblico. Matthew 24. Mr. Collins, he will share the screen in Greek. Yeah, Matthew 24. Of this passage. Okay. Yeah, pode partilhar, Marcos. Just a minute, Mr. Collins. He will share the screen. Se ele quiser, eu não sei se ele vai compartilhar.
alguma coisa ali. O grego aqui. Não, tu podes compartilhar. Se quiser, mas eu já abri aqui já. Já abri aqui já. Mateus 24, 34. Isso, em grego. 24, Isso. 34. Truly I tell you, this generation will not pass away. Yes, That's the passage. point, right? Yeah. 24, not yeah. Okay. Old, yes. Calma aí. Pagalte hegenea haute. Yeah. Ok, That's the passage. Hegenea haute means this generation in which Ok. Amen legum mio ti. Ok? Só um momento, Marcos. Acho que o Mr. Collins quer abordar sobre isso. You may continue, Mr. Collins, sorry. Yeah. So that was saying that everything that was being foretold would come to pass before the end of the first century. Before the end of the first century. Ok. Yes. De acordo com o que está escrito lá em grego, né? O que Mr. Collins falou é que, de acordo com o que está escrito lá em grego, gene altera para aquela geração em que não passaria o primeiro século. Essa que era a estimativa, né? Ok. It didn't happen. Sorry, I didn't listen very well. It didn't happen. It didn't happen. Ok. Não aconteceu. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Yeah, that's a surprise. We just missed it by 2,000 years. Nós perdemos 2.000 anos. Passaram 2.000 anos, perdemos 2.000 anos. Deixa eu fazer uma análise aqui, ver se ele vai concordar comigo. Só um momento. Okay. Mr. Collins, amen legum mio ti, humen parelten, engenia rauten, eonzen palta tauta. Yeah. Esta. Ok. Esta. Pronome demonstrativo. Fale com ele, o tauta é que é esta, né? Isso, esta, exatamente. Tauta, esta. Yeah. Pronome demonstrativo. He also talk about the word tauta, that means this. These things. This. That you will see the Son of Man coming on the clouds of heaven, and he will send out his angels and gather in the lost and have the big judgment scene with the Son of Man sitting on his throne of glory. These things. Sorry, Mr. Collins. This, is it right to say demonstration pronoun? Is it right? The word. Sorry? The word this means, in English, is it right to call it a demonstration pronoun, or it's demonstrative? Demonstrative. Yeah. Demonstrative. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Yes. He asked if it was this, a demonstrative pronoun. That means esta in Portuguese and this in English. Ok. Então, é isso aí, Marcos. É um pronome demonstrativo, sim. E demonstra que aquela geração, um tempo muito próximo para eles aí. Então, podemos, só para fala para ele para finalizar e mudar de pauta. Ok. Jesus volta ou não? Now, to finish this topic and start a new one. Will Jesus come back? He hasn't told me. Não disse para ele. Oh my God! Oh my God! I'll be really surprised if he does. Eu ficaria muito surpreso se ele pudesse fazer isso. But who knows? Oh my God! Jesus Christ! Ok, agora vamos mudar de pauta para a gente poder prosseguir, beleza? Okay. Let's start a new topic now. Okay. Espera aí, deixa eu só pegar outra parte aqui da pauta. Vamos lá. Um ponto que nós definimos, a linguagem apocalíptica, tá? Apocalipse language. Defina pra gente o que seria a linguagem apocalíptica, tá? Como ele aborda na obra dele, e o que ele explicaria isso, por exemplo, no contexto ali do primeiro século e no gênero e no Apocalipse, e qual a linguagem que o... Devagar, Marco, devagar, calma aí. Vamos lá. Só peça para ele definir o que seria a linguagem apocalíptica. Ok.
Now we will start a new topic, Mr. Collins. Marcus asked, what is the definition of the apocalyptic language? Has you explained to us in your book? But what I meant was, it's all symbolic language. O que o Mr. Collins quis dizer é que é tudo linguagem simbólica. So, for example, what you see is a beast coming up out of the sea. Por exemplo, você vê uma besta saindo do mar. He will tell you afterwards that this is a kingdom, Ele vai te dizer depois que isso são reinos. or that the number of the beast is 666. Ou que o número da besta é 666. But that's not what he says in the first case. Mas não é isso que diz no primeiro caso. But so now by using symbolic language, you give the sense that you see things dimly, and you can always reinterpret it. Dimly, there's another word for dimly. Dimly, you do not see it clearly. Ok. Nessa linguagem simbólica, né, você nunca vê claramente aquilo que Not tem que... clearly. Yeah. Isso. Yeah. But then you can always reinterpret it. Mas você pode sempre reinterpretar aquilo, né? Nunca é uma mensagem clara da coisa, basicamente isso que o Mr. Collins disse, mas dá para reinterpretar aquilo de alguma forma. There is another apocalypse called 4th Ezra, which Fourth? is found in the Apocrypha, or 2nd Esdras, and there the angel says to Ezra, There's another apocalypse that was found in 4th, right? this is Ezra. It's called 4th Ezra. Ezra. It's This was the... preserved in Latin, and Yes. if you have a Bible with Apocrypha, you will find it at the end. Ok. Mr. Collins disse que há um outro livro apocalíptico que está em 4, Esdras, que seria em português, né? Esdras, Uhum, que é encontrado em apócrifos, em latim. uhum. This was written about 100 AD, Isso A foi little escrito em torno... Sorry. close to the time of Revelation. Sim, isso foi escrito em torno de 100 depois de Cristo, próximo do tempo do livro da Revelação, né? Que seria o Apocalipse de João que temos aí. And the angel says to Ezra, what you saw is the 4th beast that Daniel saw. O que você viu é a quarta besta que o Daniel viu. Mr. Collins, I just want to make sure that I'm not listening bad. You're saying Ezra, right? Yes. Okay, Ezra. There is a book of Ezra in the Old Yes. Testament. No, there's a difference in Ezra. When you translate it to Portuguese, it means Esdras. It's a little bit different. That's why I want to be I don't know. confident in what I'm talking about. Yes, there's difference. The point I wanted to make, though, is that the angel says to Ezra, what you saw is the same beast that Daniel saw, but I didn't explain it to him the way I'm explaining it to you. Oh, that's new. O que anjo revelou também para Esdras nesse apócrifo e fez a mesma revelação da besta, né? Só que o anjo acrescentou algo a mais. O que você viu tem mais. Vou te explicar com mais detalhes, né? Do que como expliquei para o Daniel. Ou seja, nesse apócrifo de Esdras há um detalhe mais explicado do que seria a revelação da besta do que no livro de Daniel. What was this revelation, Mr. Collins? Oh, it That was, the angel made. he saw an eagle, and the eagle obviously was Rome, The eagle was, sorry? symbolized Rome, the Roman Empire. Ok. Ele viu uma águia e a águia simbolizava o Império Romano. So what he wanted to say was, what Daniel saw was really the Roman Empire. Então isso quer dizer que o Daniel viu realmente também era o Império Romano. So that's what happens with apocalyptic language. Então é isso que acontece na linguagem apocalíptica, ou seja, um sempre copiado do outro. It means Certo. one thing when you use it the first time, but then you can always go back and say, no, it really means something else.
É uma coisa que você pode usar, acho que de primeira mão, se não me engano, mas se você voltar para trás... sorry, you may repeat, please? You May you can repeat? always go back and say Yes. it really means something else. Sim, e você pode voltar no passado e dizer que isso significa algo a mais também. The meaning is Certo. different. Então, e por que eu perguntei sobre isso? Mr. Collins, em sua obra Introdução à Bíblia Hebraica, terceira edição, pode passar para ele, Richter, que eu vou falando pausadamente para entender. Okay. Mr. Collins, in your book, Introduction to the Hebrew Bible, Introdução à Bíblia Hebraica, né? Introdução à Bíblia Hebraica, terceira edição, And third edition, ele aborda sobre o livro de Daniel. you talk about the book of Daniels. Mhm. E ele fala sobre o poeta Hesíodo. And you talk about the Poeta poeta, Hesíodo. agora a palavra vai me escapar de poeta. Yeah, the poet Hesiod. A poet, okay, poet. Greek Yes. poet Hesiod. 700 anos antes de Daniel, antes de Cristo, Yeah. Tá, esse poeta era de 700 anos antes de Daniel, né? e de Cristo. Antes de Cristo. And this poet lived about 700 years before Christ, right? Okay. Falando a respeito das 5 eras, And he was talking about the 5 eras. certo? Eras. E o livro de Daniel traz a revelação das eras. And the book of Daniel brings the revelation of these eras. E ele aborda no livro que o empréstimo mais próximo destas eras está no zoroastrismo. And he said that... Como é que é? Desculpa, pode repetir. Na obra dele, ele fala que o empréstimo mais próximo das eras está no livro, na revelação de Zoroastro. Ou seja, empréstimo será que é inspiração, alguma coisa assim? Empréstimo ou inspiração. Sim, então a inspiração, deixa eu só ver se entender aqui, são termos muito... A inspiração mais próxima para Daniel, sim, é a revelação que Zoroastro recebe. Okay, and in your book, Mr. Collins, you say that the inspiration that Daniel receives is closer to the Zoroastrian, I think. Zoroastrian. Zoroastrian. Okay. Certo? Yeah. Então podemos concluir, e ele conclui dizendo que esse já era um tipo de linguagem existente no Antigo Oriente. E eu queria que ele explicasse melhor sobre isso. And you conclude that this kind of language that we see in Daniel, it's old. It's something that was found in the oldest Middle West. That's right. Médio Oriente. A palavra do Médio Oriente tá me escapando aqui. Antigo Oriente Próximo. Ancient. Ancient, sim, ancient, só que o Oriente, né? Acho que tem uma outra palavra em inglês que é para ficar mais claro ainda. Peraí. Deixa eu pesquisar rápido aqui também para ver se pego. Médio Oriente. É que tem uma palavra específica que é para não gerar confusão. Yes. West, né? Ou East? Yes. Não, Oriente é West. Middle West. Rápido aqui. Médio Oriente. Okay. Middle East. Middle East. É East. Fiz confusão com... Yeah. My mind is kind of confusional. So this kind of literature was something common in the Middle East, right? That inspired the book of Daniel, and it's oldest than the book of Daniel, right? Some features of it, some features of the book of Daniel had old precedents. The book of Daniel as a whole was quite new. O livro de Daniel era novo, mas algumas particularidades pegavam emprestado desse tipo de literatura que era comum lá no Médio Oriente, e nessas épocas muito antes de Cristo, como disseste, Marcos. You know, if you take what you get in Daniel, a prophecy of 4 kingdoms
followed by the kingdom of God. Now, that's quite, you get something quite like that in Zoroastrian literature. Essa é a profecia dos quatro reinos. But yeah, Essa something profecia. quite similar. Yeah, but I think in Daniel and in Jewish apocalyptic literature generally, what's new is that it always ends with a judgment. Hesiod doesn't have a judgment at the end. Sorry, what's the last thing? What's the last thing? What's the last thing you say? That Hesiod, the Greek poet, Yes. wasn't expecting a judgment of the world. There Sim. is no God coming in to judge the world and to raise the dead and judge them. O poeta que você descreveu, Prof. Marcos, qual é que é o nome? Desculpa, esqueci o nome. Hesíodo. Hesíodo, não esperava essa questão de julgamento, de Deus vir e terminar com tudo. No estilo de literatura antiga, de Apocalipse judaico, e no livro de Daniel também, você já tinha esse julgamento de esperar Deus causar esse tipo de enfim, né? O tribunal aí que seria Supremo. Por outro lado, eles apresentam elementos que são deles próprios, mas não nega-se que bebeu sim daquilo que seria o zoroastrismo e já abordou sobre esses aspectos antes do que seria esse apocalipse literário dos judeus. Certo. Então, podemos concluir, tá? Que era uma linguagem conhecida no Antigo Oriente Próximo. So we may conclude that this kind of literature, this kind of language was known in the oldest Middle East, right? So, some features of it. Algumas particularidades disso daí. Yeah. So, the apocalyptic literature draws on very old myths, Então, some of which go back thousands of years. o tipo de literatura apocalíptica judaica é muito baseada em mitos antigos. But it makes something new out of it. Mas tem sempre alguma coisa nova nela, né? Que é pra não Uma ficar mensagem, tentava trazer, na verdade, uma mensagem em particular, é isso, não é isso? Não, tipo, quando eu digo particularidades, é copiar alguns detalhes que você consegue identificar. Por exemplo, pelo que eu entendi, os zoroastras já tinham esse tipo de literatura, mensagem apocalíptica por aí, né? Só que o mito apocalíptico judeu bebeu dos zoroastras e pegou alguns detalhes que são da identidade dos zoroastras e juntaram com aquilo que é deles. Da mesma forma também que aconteceu com esse poeta, né? Só que aí que entra um detalhe, o Hesíodo, sim, só que aí que entra um detalhe. Apesar deles terem adaptado algumas coisas, que eu estou dizendo particularidades, são os features, né? De outras culturas que eram próximas deles, o que aconteceu? O que era novo para os judeus, tipo, estavam copiando, mas o que eles estavam colocando de novo é que haveria um julgamento vindo por parte de Deus. Certo. E era isso. Só uma pergunta. Aconteceu sim ou não? O que é especificamente, para deixar claro? Se aconteceu o julgamento sim ou não? This kind of the judgment, did it happen? Not yet. Ainda não. Not yet. Ainda não. Calma. Respira. Pergunta ele se ele tem esperança se vai acontecer sim ou não, só para descontrair. He asked if you hope for this, if it will happen or not. No. Não. Fala para ele que é só para descontrair, tá bom? Yeah, he just kidding a little bit. Yeah. Ok, podemos mudar de pauta? We may change the topic now? Yes. May we? Okay. O mundo apocalíptico, o que influenciou esse mundo apocalíptico? What influenced the apocalyptic world? This view of the apocalyptic world? I think that the main thing that influenced it was that after the conquests of Alexander the Great,
Eu acho There que a maior was- coisa que influenciou foi que após a conquista do Alexandre o Grande, There was it was a kind of globalization, houve uma globalização, that there was a sense of the unity of the world as a whole, the cosmos, houve um sentido de unificação do mundo, do cosmo, and it was possible to imagine a history of the whole world, not just of your own people. então foi possível imaginar a história do mundo todo e não só do seu próprio povo lá, né? So I think that was one thing. And a big factor was culture shock in the Middle East, because the Greeks brought a very different kind of culture. Então, houve uma cultura de choque aí no Oriente Médio, né? Porque os gregos levaram aquilo que era a cultura deles, gerou aquele choque aí de culturas. In the book of Enoch, they talk about fallen angels coming down from heaven. No livro de Enoque, eles falaram sobre anjos caídos dos céus. And they teach people how to make weapons, and they teach them how to make eyeshadow. Really? Even makeup? And yes, makeup. And then they say there was much fornication and the world was changed. The angels came to do that, right? That's right. That's where that came from. Yes, no livro de Enoque, explica-se também que esses anjos caídos, quando vieram para cá, né, no mito, ajudaram os humanos a construírem armas, até maquiagem, e também rolou muita fornicação também. Certo. Então, yes, you may continue. People wanted to escape from this. So they want a divine judgment on this world and start over. In what sense they wanted to escape from this? Just to understand. They, in some cases, it was persecution. In some cases, it was imperial conquest. And that the people who wrote the apocalyptic literature thought that, that God had to kind of recreate the world, start over. Because things weren't going to get any better. Because of Alexander, right? Not because of the myth of the fallen angel. Not just Alexander, right? but a lot of other things that followed after. Okay. Let me just understand something really quickly here. Because of the conquest of Alexander, they wrote this kind of myths like Enoch, right? Yes, I think so. Okay. And that's why that was like a motivation to talk about the judgment. Well, the sense is the world was changed. Oh, okay. Old customs weren't being observed. And they thought, in a way, that the world was going to hell. And that's what motivated them to write to intervene to restore it. Ok, então, Alexandre o Grande conquistou aquelas terras lá, né, que eram também do Médio Oriente e tudo mais, isso é histórico. E houve esse choque de culturas, porque, enfim, é algo comum que acontece, né, quando um povo conquista o outro. E através desse choque de culturas, muita coisa estava mudando. E isso acabou mexendo um pouco com as estruturas sociais daqueles que foram dominados. E através disso é que houve essa motivação também de terem essa esperança, né? E que levou a criar esse tipo de imaginação apocalíptica, que era para Deus poder restaurar tudo. É basicamente o seguinte: invasores chegaram, mexeram com nossas estruturas sociais de quem nós somos, hábitos e costumes. Então Deus tem que vir refazer tudo isso aqui. Foi basicamente essa motivação para a escritura de livros que envolve esse tipo de julgamento apocalíptico, né? Certo. I should say there are much more specific causes than for specific texts. Há causas específicas para textos específicos, é o que eu tenho a dizer a mais. The book of Daniel was written in response to a persecution. O livro de Daniel foi escrito como resposta a uma perseguição. And the book of Revelation was written after Rome had destroyed Jerusalem. E o livro de Apocalipse de João foi escrito após Roma ter destruído Jerusalém. So my God. Mas existe uma ideia, Richter,
But there is an idea. Não está dentro da pauta, mas podemos com certeza dizer que existe uma escola preterismo. Preterista também vou ter que pesquisar o que é aqui rápido, porque não Não, familiarizado com a palavra. ele sabe o que é preterista. Não, em inglês. Sim, isso, sim. não estou familiarizado. Peraí. Preterista. Preterist. Preterist. Word. Que diz que o Apocalipse, a literatura apocalíptica de João, atribuída a João, foi escrita em 68. Procede? There is a preterist teaching. Preterist, that's the word, right? Okay. Yeah. There is a Marcus say that, but there is a preterist. Okay, just to make everything clear here. Preterist. No, só para contextualizar. Mr. Collins, you say that the book of John, apocalyptic book of John, was written before Rome destroyed Jerusalem, right? No. After Rome destroyed Jerusalem. Yeah. Sorry. Não. Sorry, after. A escola preterista atribui o Apocalipse de João escrito em 68. Não, pera, Marcos. Não, estou tentando contextualizar aqui as coisas para ele entender. Certo, ele disse que o livro de João foi escrito depois que Roma destruiu Jerusalém. Foi esse ponto que o Mr. Collins colocou. Foi 70. Isso. Eu estou perguntando para ele, confirmando para ver se é mesmo isso que ele falou. So, Mr. Collins, you say that Rome, the book of Jones, the apocalyptic book of Jones was written before Rome. Sorry. I'm changing the word. After Rome, destroyed Jerusalem. And Marcus say, but there is a preterist teaching that say that. Qual é que os preteristas falaram, Marcos? E o livro de Apocalipse foi escrito no ano de 68, por volta de 68, depois de Cristo. But there is a preterist teaching that say that the book of apocalyptic book of Jones was written in 68 AC. Yeah. That is wrong. Tá errado isso. Oh, my God! Porque atestam que Jesus voltou em 70. Procede. Porque atestam que Jesus voltou em 70. Atestam que diz isso? O preterismo atesta que Jesus voltou em 70. Oh, but Mr. Collins, the preterism say that Jesus went back in 70 AC. How? How can it be? Preterism anathema sint. Já entendi, anátema. Anátema. Ok. Como fica então? How can it be? Yeah. Ele pergunta a ele se tem alguma evidência de que Jesus voltou em 70. Se ele como estudioso da área, se ele já encontrou alguma evidência. How can it Porque be? atribui a guerra judaica. Is there an evidence that Jesus went back in 70? What AC? evidence? Sorry? What evidence? Que evidência? Os preteristas atribuem a destruição do templo à volta de Jesus. The preterists say that the destruction of the temple was related to the second comeback of Christ. It doesn't matter what the preterists say. Não importa o que os preteristas dizem. Eles são fuleiros. Ok. Já, fala para ele que eu já achei que tinha ficado aqui depois do arrebatamento. He said that he thought that he was left behind. Pergunta para ele agora se fala para ele que agora Yes. Oh my God, bem aliviado. He's relieved right now because he thought that he was left behind by Jesus. Então ainda posso esperar que ele voltará, né? So he's hoping that Jesus will come back. Yes. Is that right? Pergunta para ele se eu espero sentado ou deitado. And he asked that sorry. Espero sentado ou deitado. He asked that if he may wait for Christ, sitting or laying down. Well, this may be a good note to end on.
que ele falou? This was a good note to End on. será uma boa Conclude. será uma boa nota para terminar com ela, alguma coisa assim. Não sei Yeah. se traduzir corretamente, né? Mas enfim. Ah, ele quer falar no final, né? Yes. É. We're coming to the end of our time. So, Ó, sim, tá, beleza. E para finalizar, né, que foi o que a gente estava conversando, só para finalizar, que a última pauta. O evento, falamos um pouco aqui sobre os eventos apocalípticos, né, gênero, linguagem, mundo. Pergunta para ele o seguinte, o doutor Knorr, Israel Knorr, e ele atribui o evento messiânico ao contexto, o ápice apocalíptico. Fala pausadamente. O Dr. Knoll atribui o evento messiânico ao movimento messiânico, à expectativa messiânica, aos eventos apocalípticos. Quando você diz expectativa messiânica, é a volta de Cristo, isso? A expectativa messiânica, ele vai entender o que é. The Messianic expectative, that's right. Pergunta para ele o seguinte, se o movimento messiânico, se ele concorda com Israel Knorr, de que o movimento messiânico, a expectativa messiânica, nasce nesse movimento apocalíptico. E o que ele tem a dizer sobre isso? Mr. Collins, Marco said that Dr. Knoll, or Mr. Knoll. Yes, Israel Knoll, I know him. Okay. Say that the comeback of Christ, if the second comeback of Christ was related to the destruction of the temple, of this kind of apocalyptic event. I'm not sure what you're referring to, but I think it is fair enough to say that the destruction of the temple led some of the followers of Jesus to expect the second coming. Right then. A destruição do templo fez com que alguns seguidores de Cristo esperassem que aquela fosse sim a segunda volta dele. It seemed that the world was coming to an end. Parecia que o mundo ia terminar. Yeah, certo. But não, it didn't happen. Mas não aconteceu. Então, ok. Tá. Então, o movimento, o que eu quero saber é o seguinte. Quando você diz de movimento... O messianismo, melhor, o messianismo nasce nesse movimento apocalíptico? É isso que eu quero dizer. No, it's too big an issue to take up, I'm afraid, at this point. We can talk about messianism another day, if you like. O Mr. Collins disse que podemos falar de messianismo em outro dia, se você preferir. It's too big a topic to get into now. And É um tópico muito grande para abordar. I need to end. Pergunta ele se ele quer agendar. Do you want to schedule a day to talk about this topic in particular? Send me an email. Manda um e-mail para o professor. Ok. Então podemos. Tá, agora a pergunta valendo $1.000. The golden question. Jesus voltou em 70, sim ou não? Did Jesus came back in 70 AC? Yes or no? Espero sentado ou em pé. May I wait for him sitting down or laying down? Yeah. He's been around. Ele está por aí. Ok, foi só Esteve por aí. Need to go, I'm afraid. O Mr. Collins tem que partir agora. Yeah. Ok, muito obrigado. Fala para ele que you. muitos aqui esperavam essa live. He's so grateful for this. Everyone was expecting for this moment, for this live stream. E que todos aqui são apreciadores, tá, das obras dele, e que eu as Everyone utilizo, appreciate your work, and he uses. E que eu utilizo as obras dele como referência aos meus alunos. And he uses your work as reference for his students. Good. Fala para ele que estamos muito gratos e que ele tenha sucesso na caminhada dele.
And again, he's very grateful. Everyone is very grateful. And we expect that you may have a lot of success in your... sorry. Hey, whatever. Thank you. You got it. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, gentlemen. It was a pleasure. Thank you so much, Mr. Collins. Ok. Bye-bye. Bom, galera, Richter, cara, acho que apesar de ter sido uma live, foi curta, tá? Foi curta, foi uma live curta, 1 hora e 5 minutos, mas, cara, quero te agradecer de coração, mano. Você não sabe o quanto que você, poxa, me presenteou, mano. Obrigado mesmo por toda a sua simpatia, sua dedicação, seu esforço aí em trazer o máximo de informações pra gente, tá? Creio que a gente conseguiu extrair 100% do que eu esperava, tá, irmão? Obrigado aí, se caso você quiser falar alguma coisa. Não, de boas, meu. O que eu tenho a dizer só é que eu também sou muito grato por esse momento, né? Até porque quando a gente se limita só naquilo que é o que nós fazemos por aqui, né? E não beber de outras fontes que, em pessoa, em carne e osso, que é a que você apresenta aqui, fica meio limitado. Mas essa live foi muito boa, que é para poder expandir também um pouco os horizontes, né? Ouvir de quem bota o pé em campo para poder estudar esses aspectos que envolvem as mitologias, adaptações mitológicas que os povos antigos lá pegavam para o que hoje culminou na Bíblia, né? Mas, cara, para mim foi bom, porque, cara, eu tive que pesquisar novas palavras, algumas eu acabei travando aqui. Mas foi bom que você está aprimorando também o seu vocabulário, né? E ele tentou. O interessante, cara, é que ele sintetizou e trouxe uma linguagem. E, mano, o cara é PhD, ele é pós-doutorado na área, irmão. O cara simplesmente pegou, foi ao museu, pegou os manuscritos e estudou ali, cara a cara. Gente, isso é fenomenal. Isso não é o cara que vai se basear no outro que pegou no rolo. O cara teve acesso ao material, ele tem obras que são citadas lá fora. Você entende a dinâmica da coisa, Richter? Então, cara, isso aqui, gente, vejam bem, eu não trouxe aqui qualquer pessoa, desculpe. Eu trouxe aqui uma pessoa justamente que nos ajuda a elucidar os contextos. Vejam bem, em momento algum, apesar de eu ter forçado um pouco a brincar, a zoar, mas veja bem, ele não desdenhou nenhum tipo de religião, ele trata muito sério, essa é a diferença, entendeu, Richter? É por isso que nós precisamos... Agora, o próximo convidado aqui vai ser o Daniel Fleming, a gente trata isso, você vai querer fazer a tradução e etc., porque o Daniel Fleming, ele vai pegar na veia, artéria da coisa, no coração, ele vai falar sobre a divindade Javé, que é a obra dele que ele lançou em 2021. Então, veja bem, eu sempre cito aqui o Collins, porque ele também... Será a construção do Javé, né? Como ele foi construído. Isso, entendeu? Então, veja bem. Então, pessoal, vocês que estão aí assistindo, eu quero agradecer aqui, antes de tudo, Richter, deixa eu agradecer aqui, não deu tempo de agradecer, ao Tarcísio, que mandou 5 aí pra gente, ao Marcos Aurélio Dionísio, que mandou aí 20 pra gente, brigadão, Léo Siqueira, que mandou aí 2 aí de superchat, brigadão, ao Emerson, que mandou 5 pra gente aí, ao Cícero, que mandou 10 aí pra gente, obrigado. Pessoal, isso tudo aqui que eu faço é por amor mesmo, eu tenho amor ao que eu faço, eu tenho carinho ao que eu faço. É por isso que muitas das vezes eu me estresso, Richter, com pessoas que dizem que sabem e que, infelizmente, apenas insere ali dentro do contexto a sua fé. E veja bem, o Collins, ele tratou de uma forma, ele pega de uma forma acadêmica, precisa trabalhar o contexto, a historicidade por trás do texto, o mundo por trás do texto. É isso que eu falo com os meus alunos. Então, cara, você vê que ele trouxe uma linguagem totalmente simplificada, lógico, teve termos técnicos ali que... Mas a gente, você dominou super bem, mano. Olha, mano, parabéns, cara. Parabéns mesmo. Nem acreditei, velho. Valeu, cara, mas você vê que ele trouxe uma linguagem totalmente acadêmica, porém simplificada. Isso. Foi bom até, cara, porque se você fosse se apegar a fundo no que tá aí no livro, velho, aí já era pra mim, velho. E assim, conseguimos falar
de todos os tópicos abordados, cara. Passamos 5 minutos. Ele deixou bem claro que seria 1 hora, não é isso? 1 hora, isso. Tinha dito que é 1 hora. Passou 5 minutos e nós conseguimos sintetizar. Isso foi bom. Eu espero que a galera tenha gostado, tá? Eu espero que vocês... Vejam bem, todos os recortes feitos da live tem que ter o link do canal. Qualquer link que eu pegar, qualquer corte que eu pegar que não tenha o link do canal, eu vou derrubar. Por quê? Vejam bem, pessoal, a hora-aula do Collins não é menos do que 300 ou 200 dólares, algo nesse torno aí, acho que é muito mais. E ele simplesmente não cobrou 1 centavo. Agora, vejam bem, eu vou marcar com ele e falar sobre o messianismo. Ele mesmo já deixou, aproveitei a porta, a brecha que ele abriu, eu fui lá e abri mais, né? Entrei com tudo, falei, então beleza, vamos marcar então? Agora, eu vou marcar com ele sobre o messianismo, se o Richter tiver disponibilidade, tá? E puder nos ajudar. Então, veja bem, e acho que tirou um pouco daquele, como é que eu posso dizer? Daquele embaraço, talvez, que alguma galera tinha, que algumas pessoas tinham, sobre o que é o gênero apocalíptico. Não é tão simples. Você observou, Richter, que vai muito mais além do que a gente lê no Apocalipse de João. E ora... Eu aprendi coisas novas hoje. Tipo, se eu pudesse ler o livro inteiro dele, né? Aí poderia... Eu te mandei, pô. Sim, mas, cara, não dá... Sim, você mandou, mas não... Sim, não, tranquilo. Não, mas eu vou te mandar, inclusive, em português. Sim, cara, mas a questão é... Pelo tempo que você me mandou o livro, não daria para ler um livro inteiro num curto período, meu, entende? Não, mas vejam bem, apesar... Isso aí, o Lola, ele é muito simpático, vejam bem, teve coisas aqui, gente, que foram fatores primordiais. Por exemplo, algumas pessoas vão dizer que Tá travando um pouco. Parou de travar? Alô, alô? Parou de travar? Parou? Ainda está travado. Vê se agora parou. não sei se sou eu ou é você. Temos que ver aqui no chat, né? Parou? Alô? Parou? Eu tô falando aqui, parou? Cara, tá travado, meu. Deixa eu ver no YouTube. Eu acho que é o YouTube, hein? Deixa eu ver no YouTube se sou eu ou se é você. A galera também não responde ainda no chat. Parou de travar? Eu acho que é você aí, mano. Parou? Parou. Ué, a galera tá falando que tá normal. Mas para mim tu tinhas travado um pouco. Tinhas travado. Então, eu acho que, tipo assim, o objetivo foi alcançado. Os pontos que nós traçamos, e você observou que foram os pontos fundamentais, que é o gênero. O que é o gênero apocalíptico? O que é o gênero apocalíptico? É uma ideia, uma esperança, é uma ideia que trata de, por exemplo, da morte como recompensa. É isso que se espera no Apocalipse do Novo Testamento. Julgamento de Deus também é alguma coisa. Julgamento de Deus. O que me interessou também muito foi a questão que ele disse que, por influência de Alexandre o Grande, por estar a deturpar, entre aspas, né? Mas a gente sabe que é uma influência, por estar a deturpar o que é a cultura do lugar onde ele conquistou, eles tiveram, de alguma forma, como motivação fazer esses escritos apocalípticos como uma forma de... Só que é mito, né? É mito. Mas é uma resposta a isso. É uma resposta, justamente por isso que eu falei sobre Virgílio como Messias, e a resposta dos Qumranitas em trazer um Messias, também dizendo, olha, nós também temos o nosso Messias. Temos um. Assim é o gênero apocalíptico. Assim é o gênero apocalíptico, entende? Ele obrigado, meu querido, obrigado aí, David. Então, veja bem, ele já despertou no Richter uma ideia, olha que interessante, de estudar. Eu tava traduzindo e aprendendo, velho, sinceramente. Tava traduzindo e aprendendo, então, porque pessoal, eu tava perguntando coisas para ele. Então, veja bem, aí na próxima live vamos falar sobre messianismo. Eu já vou te mandar a obra, eu já vou ver se eu consigo combinar com ele,
tá? Ah, mas tem que ser antes, né? Porque, cara, mandar livro de uma semana para ler livro de uma semana aí não dá, velho. Mas aí Dá você pra tem que me fazer. compreender que eu tava. Veja bem, que eu tinha combinado com uma pessoa 2 meses atrás, irmão. Aí depois Tá, e eu o livro fui. você mandou quando? Só uma semana antes da live? Não dá Pô, para ler mas de é uma porque você. semana? Sim, mas foi no dia que você falou que ia fazer, que faria. Aí eu mandei para você, mas não dá tempo, porque são Não dá, é. muitas as informações, tá? Mas Então, veja bem. manda esse do messianismo, vou ler os tópicos principais. Sim, Não, vou te interessante. mandar. Não, você manda os tópicos, daí eu vou me focar nos tópicos, ver palavras Isso. novas e aprender as palavras novas. Aí, palavras novas desse Sim, eu vou te tópico. mandar, inclusive, em inglês, para você poder ter a noção do que ele vai falar em inglês. E aí Isso. você pega a palavra ali em inglês, tá? E analisa, entendeu? Então, veja bem, pessoal. Isso daqui, se nós fôssemos pagar o Collins para poder dar uma aula dessa daqui, não sairia por menos de R$2.000. Não sairia por menos de R$2.000. Entendeu? E eu estou querendo fechar uma parceria com ele, já consegui, assim, eu mandei uma mensagem para ele, ainda não respondeu sobre isso. Mas de nós trazermos para cá, lógico, com o apoio do meu instituto, que é registrado, cursos sobre essas áreas. E aí eu vou conversar com o Richter em off. Lógico, o Richter vai ser remunerado, tá? Ele vai ser o intérprete, e esses cursos serem disponibilizados aqui. Olha que interessante. Então, são parcerias. Eu vou falar com o Mark Schmidt, vou falar com o Flemme, vou trazer esses acadêmicos de ponta, tá? Vou trazer esses acadêmicos de ponta para a gente poder fechar essas parcerias. Então, veja bem, não é só a questão do aprendizado em se tratando daquele tema específico ali. Esse aprendizado ele vai muito mais além. Ele é muito mais abrangente, porque nós estamos lidando com pessoas que teve acesso direto aos materiais. Tá entendendo, pessoal? Então, olha que coisa maravilhosa. É um cara que tem envolvimento em várias academias, inclusive a Universidade Hebraica de Jerusalém, tá? E a gente conseguiu trazer, e justamente muita gente aí dizendo, trazem pseudas análises, o cara, a vida dele é essa, pseudas análises, tá, não, porque quando Jesus voltava, gente, isso é uma teologia, você está dentro de um factoide, tá? Você está dentro de um factoide, tá? Então, apesar dele ter simplificado, mas vai muito mais além. O Richter, depois ele pode pegar os tópicos que tratamos e ler nos tópicos, ele vai ver que a coisa é muito mais ampla e o mundo que envolve aquilo dali, gente, pô, quer falar mais alguma coisa, Richter? Obrigado aí, Gabriel. Não, no mais é esse daí mesmo, né? Só para as próximas ocasiões preparar melhor. Isso aí. Não, beleza então, irmão. Obrigadão aí por tudo, tá, Richter? Pessoal, boa tarde a todos. À noite, se eu for abrir live, eu mando o link 30 minutos antes. De repente, eu abro uma live. Como eu tenho uma obra em português, a gente pode analisar também sobre esses pontos, aprofundar melhor e talvez trazer uma maior abrangência do que o Collins falou, porque foi muito resumido, mas rimos bastante. Ele é bem carismático, né? Ainda bem. Richter, obrigado, meu irmão. Beijão no coração. Valeu. Boa tarde a todos aí, pessoal. Valeu. Até mais, galera. Tchau, tchau.